Senhoras e senhores, chegamos! Lucas Basílio na área com o nosso Radar Basílio. Hoje um radar diferente, né, para falar de uma notícia lamentável que aconteceu nesse último final de semana, né? Ainda em tempo, é momento de repercutirmos o que disse o zagueiro Gustavo Marques do Red Bull Bragantino. Bom, quem me conhece sabe, eu sou muito mais de reportar a notícia, né, de noticiar realmente os fatos do que efetivamente de dar a minha opinião. Isso já é uma característica minha que eu venho trazendo nessa minha trajetória de trabalho, mas tem coisa que a gente não pode deixar passar, né? Infelizmente, essas coisas seguem acontecendo e o Gustavo Marques foi mais um a ter uma atitude lamentável dentro do cenário do futebol. Para contextualizar, né, depois da eliminação, logo após o encerramento da partida entre Red Bull Bragantino e São Paulo, vitória São Paulina por 2-1 em Bragança Paulista, né? Jogo arbitrado por Daiane Muniz, inclusive muito bem arbitrado, ela que é postulante ao prêmio de melhor árbitra do Campeonato Paulista em 2026, vem aí de grandes arbitragens, mas aí o microfone foi aberto para o zagueiro do Red Bull Bragantino e o Gustavo foi infeliz demais, para dizer o mínimo. Abre aspas para ele, a Federação Paulista deveria olhar para esses jogos grandes e não escalar mulher para arbitrar esses jogos, fecha aspas. É lamentável, né? Não apenas pela atitude machista que teve o Gustavo Marques, mas, além de tudo isso, a arbitragem não foi ruim. Não teve nenhum lance pontual em que o Red Bull Bragantino pudesse reclamar algo. Se é que teve algum lance duvidoso na partida, como sempre tem com qualquer árbitro, mulher ou homem, esse lance foi justamente um pênalti pro São Paulo, que a árbitra Daiane Muniz acabou não marcando. Com isso, não haveria razão alguma pro Gustavo Marques estar revoltado com a arbitragem, nem pro Juninho Capixaba ir lá e aplaudir ironicamente no rosto, bem próximo ali da Daiane Muniz. Enfim, é nítido que o jogador brasileiro não tem respeito com a arbitragem, mas isso fica ainda pior quando a árbitra em questão é uma mulher. Através do canal GOAT eu tenho participado de algumas transmissões de futebol internacional, né, principalmente na Alemanha, e isso é nítido. A diferença é gritante. Realmente o jogador de lá respeita muito mais a arbitragem, a autoridade do que os jogadores de cá. Mas isso, ao meu ver, é um reflexo da sociedade, né? Por lá os costumes são outros, a postura do cidadão é outra, aí o respeito acaba sendo outro também. Como punição, o Red Bull Bragantino multou o Gustavo Marques em 50% de seus salários. Vale lembrar que essa multa ninguém tem acesso a ela, né? Então pode ser uma coisa da boca pra fora mesmo, só pra acalmar a imprensa e todo mundo que tá envolvido nessa questão. E não vai relacioná-lo para o próximo duelo do Braga diante do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro neste meio de semana. Mas obviamente isso é muito pouco, né? Enquanto não houver uma punição grande, pesada, intensa para quem cometa esse tipo de coisa, isso vai se repetir constantemente. Vale a gente lembrar a questão do racismo, né, vivida lá constantemente pelo Vinícius Júnior, mas que é comum, é corriqueira aqui nos campos brasileiros também. Inclusive, no jogo entre Portuguesa e Corinthians, torcedores da Lusa ofenderam de maneira preconceituosa, de maneira racial, o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que comemorava a sua classificação, né? É isso, enquanto não houver uma punição, um afastamento por meses, até um banimento do esporte, enfim, essas coisas vão se repetir e a sociedade vai continuar como está. Eu peço o seu comentário aí, manda sua mensagem também, se você concorda, se você discorda, o que você acha que poderia ser feito para minimizar esse problema tão grande que a gente vive como esporte e também como sociedade. A todos um forte abraço e até a próxima.